Então, eu acho que o homem ainda não, né, não entendeu que como é importante o homem ouvir com diligência a palavra de Deus, porque Deus, através da palavra, ele faz a obra. Deus é que formou esse universo pela sua palavra. E Deus, né, Hebreus 1 fala, Deus sustenta com a palavra do seu poder todo esse universo. Esse universo hoje está funcionando por causa da palavra de Deus. Então Deus ele é tão poderoso, tão onipotente, né? Ele que o homem pode fazer para ajudá-lo? Então, o homem ainda não tem essa noção. Então, a única coisa que Deus quer do homem é que o homem ouça a sua palavra e creia que a sua palavra vai realizar a sua obra no meio de nós, né? Por isso que quando ele tirou o povo do Egito, o seu povo do Egito, ele, primeira coisa que ele disse no Monte Sinai era dizer para o povo, olha, eu não quero, eu não exijo muito de vocês, não. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês ouçam, né, diligentemente a minha palavra. É só isso. A única exigência minha é você ouvir com diligência a minha palavra e guardar a minha aliança. Em outras palavras, você põe em prática, né, aquilo que eu falar, né? E só isso. Olha só que simplicidade. Deus só quer que o seu povo ouça com diligência a sua palavra e guarde, coloque em prática, e o resto o Senhor faz. Então, vós sereis para mim uma propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Em outras palavras, todo o resto, desde que eu me preocupo em fazer. Você só se preocupa em ouvir com diligência a minha palavra e praticar. Né? Olha só como é importante a gente, né, ver que a palavra de Deus realmente é o mais importante de tudo para fazer a obra de Deus. Aí, para que serve então a palavra de Deus? Que tem a ver conosco a palavra de Deus? Por isso que Romanos 10, versículo 17, né, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quer dizer, a palavra de Deus é importante porque gera fé em nós, né? Se não tivermos a palavra, não geraria fé em nós. Não adianta a gente dizer, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, sendo que eu não tenho nenhuma palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a única, né, coisa que pode gerar a fé em nós. E a fé, nós falamos isso em Hebreus, né, capítulo 11, né, versículo 1, que a fé é o acesso que o homem tem, né, às coisas de Deus, ou seja, as coisas de Deus que estão na esfera, fora do alcance do homem, o homem vive no tempo e espaço, nessa dimensão, né, das coisas visíveis, o homem, né, vive nessa dimensão e não tem acesso às coisas de Deus, às coisas da esfera da eternidade, né, da esfera espiritual e celestial. Mas a fé, olha como é importante a fé. A fé, ela é uma janela, é o acesso que nós temos às coisas da dimensão de Deus que um homem comum não tem. Então, e para termos essa fé, para ter acesso às coisas de Deus, nós precisamos da palavra. Se Deus não falasse, a gente não teria fé, não geraria fé para ter acesso às coisas de Deus. Então, graças a Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra, né, por isso esse ouvir não é um ouvir superficial, né? Essa semana, né, alguém me mandou dizendo assim, talvez essa palavra ouvir, né, em português ainda não traduz tão bem assim, não é ouvir de relance, ouvir superficialmente, né? Alguém sugeriu usar a palavra escutar, né? Escutar talvez seja um pouco mais do que ouvir, né? Você ouviu, você escutou, né? Então, mas o que importa é ouvir com diligência. E esse ouvir com diligência está em Deuteronômio 6. Sim. Deus sabe que o homem não. O homem, quando ouve, ele fala: não, tudo que o Senhor falar, né, nós vamos fazer. Quer dizer, o homem
não sabe daquilo que está falando. O homem, né, não é ouvir e o homem tentar fazer no seu homem natural, no seu esforço natural. O homem não vai conseguir fazer de acordo com o que o Senhor falar, mas é ouvir a palavra e inculcar a palavra, como diz, né, em Deuteronômio 6, e ali, além, Deus diz assim, as minhas palavras estarão no teu coração. Então, a palavra de Deus apenas entrar por um ouvido, sair por outro ouvido, não faz nada. Mas quando a palavra estiver no nosso coração, aí sim a palavra faz a obra de Deus. E não só isso, ele quer que nós inculquemos essa palavra nos nossos filhos. Isto Sim. é, nós ajudarmos nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes, crianças, a trabalhar com a palavra, inculcar a palavra por meio da imersão, por meio de grito de guerra, né, que essa palavra possa ser gravada no coração dele, que de fato está, viu? Essa palavra está gravada no coração das nossas crianças, né? As suas duas filhas de 5 anos, André Oliveira, né? Sim. Já tem Sim. palavra gravada nelas. Que Uhum. coisa Uhum. impressionante. Imagina, então, nos pré-adolescentes, imagina nos adolescentes, como essa palavra não está sendo gravada. Então, tu, né, inculcarás aos teus filhos, tá? Sim. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, né? Uhum. Ao deitar-te e ao levantar-te. Quer dizer, durante todo o as suas atividades do dia a dia, você vai inculcar essa palavra aos seus filhos, né? E mais do que isso, né? Ele fala depois do versículo seguinte que a gente tem usado pouco, né? Ali ele fala assim: também atarás as palavras Uhum. como sinal na tua mão e Sim. te serão por frontal na testa e as escreverás nos umbrais da tua porta e nas tuas, como é que é, nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Quer dizer, isso os judeus praticam religiosamente, andam com filactérios, andam nas franjas, né, tiras de versículo e colam nas portas, nos umbrais, né, eles fazem isso por religião, isso fazem para cumprir a lei, mas eles rejeitaram os profetas. Não que adianta fazer isso religiosamente, cumprir religiosamente e obrigar que os gentios também guardem a lei, né? Sendo que quando Deus manda um profeta, eles perseguem, quando Deus manda um profeta, eles rejeitam, eles não ouvem, e Deus mandou o profeta Jesus, eles traíram e eles mataram, eles assassinaram. Quer dizer, então, não adianta, por isso as obras da lei é meramente uma coisa religiosa, exterior, né? E quando vem a realidade, você não pratica, né? Eles não ouviram todos os profetas que Deus mandou no Antigo Testamento aos pais, eles não ouviram, rejeitaram, né? Mas eles cumprem religiosamente, né, colocar nos umbrais da porta, né, versículos tal, que não adianta nada. Então, o que Deus quer é que o seu povo ouça com diligência e essa palavra vai, né, fazer, executar a obra de Deus, que de fato, graças a Deus, hoje, né, no nosso tempo, o Senhor está conseguindo fazer essa obra. E só para terminar, porque o nosso tempo já está no fim, ali fala, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, realmente existe um grande perigo entre nós. Eu, Sim. eu trabalhei pessoalmente em um grupo de empresários aqui em São Paulo. Eu já falei que toda quinta eu ia lá no Carrefour, almoçava com eles e explicava a economia de Deus, explicava a palavra de Deus. Eles ficavam impressionados. E eu, como engenheiro, gosto de desenhar no guardanapo, né? Puxava um guardanapo, desenhava, e depois eles disputavam esse guardanapo, todo mundo queria levar para casa. E esse grupo de empresários, né, eles começaram de uma maneira tão simples, né, amando a palavra, no espírito, mas depois de 1 ano de trabalho com ele, 2 anos de trabalho com eles, eles passaram a ser conhecedores
das coisas que eu falava para eles. E eles deixavam de ser simples e passaram a aperfeiçoar na carne. Quer dizer, aí no começo era simples, todo no espírito, mas depois eles passaram a querer fazer obras para Deus e muitos deles se desviaram, né? Então, isso é refletido também na nossa experiência. Quando nós começamos recém-convertido, nós éramos tão simples, né? Tudo que os irmãos diziam, nós dizíamos amém, aleluia, eu vou fazer, seguir. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na vida da igreja, eu me torno mais complicado. E eu acho que eu já tenho capacidade de fazer as coisas, né? Eu já sei pregar, eu também conheço a Bíblia, eu isso, eu aquilo, acabo aperfeiçoando na carne, né? Esse é um perigo que nós temos, tá? Esse é o versículo. Aí, versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofretes, se na verdade foram em vão. Os Gálatas sofreram e de volta sofreram pela fé e voltaram para a lei, né? Aí 5, vou terminar só com 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé. Quer dizer, Deus concede o Espírito, né? E esse Espírito opera milagres, não é porque o homem se esforça, né, em agradar a Deus na sua esfera natural. Ele só consegue conceder o Espírito, né, pelo ouvir da fé. Quer dizer, porque a fé é o único canal onde você consegue trazer as coisas de Deus para nós. Então, nas obras da lei, Deus não tem uma janela para conceder o Espírito. Mas se você está no ouvir da fé, ouvindo a palavra, né, Deus consegue conceder o Espírito. Quando Deus concede o Espírito, e o Espírito tem liberdade de trabalhar entre nós, o Espírito mesmo faz milagres. Então, o mesmo Deus, né, executa a sua obra por meio do seu Espírito, pelo ouvir da fé. Então, irmãos, não vamos voltar para aperfeiçoar na carne, confiando na carne, confiando na nossa capacidade. Nós vamos até o último dia do nosso serviço, nosso trabalho aqui na Terra, confiando no Espírito, ser simples, né? Confiando na sua palavra, né? Inculcando a palavra, sabendo que essa palavra, né, que está depositada no nosso coração é que vai fazer, né? Vai encontrar um canal para fazer a obra de Deus. E Deus, né, vai nos usar para completar o seu trabalho dentro dos muros, no tempo de Neemias, né? E nós vamos completar o trabalho e o Senhor vai voltar, né? Agora eu falei muito, agora é a vez de vocês. Ah, Luis. Amén, amén, Señor Jesús. Amén, sí, es verdad y eso, ¿no? Eso, una advertencia para todos, no, no. Nunca, o que o irmão Pedro falou, não, nunca perder nossa simplicidade, né? E graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu o caminho, né? O caminho é seguir de perto a palavra, né? Seguir de perto, isso é nossa salvação. Quem sigue de perto a mesma palavra, né? Traz luz, traz direção, traz amonestação, né? Isso mostra nossa condição, muda completamente nossa vida, nosso serviço ao Senhor, não? A palavra, esse ouvir da fé, isso é a cura, não? A cura para todos nós, não? A cura para o velho homem, para viver em outra esfera, na esfera da fé, para o Senhor poder trabalhar, não? Esse verdade que essa palavra está ficando muito, não? Queimando muito no meu coração, não? Eu não posso descuidar-me em nenhum momento, não? Nenhum momento apartar-me da palavra, nenhum momento, não? No momento que eu me aparte da palavra, e nesse momento eu perdo minha simplicidade, não? O mesmo que ocorreu com os Gálatas, não? Esse assunto aí, não? Por isso, graças ao Senhor, não? Por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor deu, não? Essa ferramenta, Instituto Vida para Todos, não? Graças ao Senhor, porque agora, mais que nunca, temos que promover, não? Promover, porque graças a essa ferramenta, hoje junto com minha família, hoje estamos aqui no caminho certo, não? Um caminho de a palavra do Senhor, nos está levando a praticar, a funcionar, não? Normalmente, não? Por isso, minha experiência lá também, allá agora no PAC, não? Eles estavam encorajados, não? Praticar esse assunto de dar para as pessoas, não? No cartão de IBPT, para que as pessoas siguieran de perto a palavra, não? Porque, sem dúvida, isso foi o
o que cambiou minha vida, não? O que o levou para eu mudar minha vida, servindo ao mundo, tornar-me agora alguém que sirve para o Senhor em todo o tempo, não? Tempo todo. E eu tive muita experiência aí, não? Essa semana, não? As pessoas estavam deseosas, não? De conhecer muito mais de que todo o que nós fazemos, não? Aí as pessoas pegavam um código de barra, elas entravam, conseguiam seguir de perto, e eu acredito, não, que essa palavra, esse pequeno vídeo que está aí no Instagram, um pequeno testemunho, isso consiga fazer que nosso coração arda, isso consiga nós querer desejar mais a palavra profética, mais querer praticar, porque a palavra faz todo, não? E como o irmão está falando, é a janela para nós ter acesso às coisas celestiais, à esfera do Senhor. Eso para mí es todo, gracias Señor. Y siempre pido para el Señor, no Señor, nunca permita, no, eu perder minha simplicidade, não, nunca permita. Por isso eu procuro, não, sempre de tempo em tempo estar renovando com a ferramenta, não. Eu já ido 3 vezes para o PAC em São Paulo, eu servi no CEAP na Colômbia, eu servi no CEAP no packing, e essa ferramenta que o Senhor deu, são ferramentas que nos levam a nós depender em todo o tempo da palavra e não de nossa capacidade. Por isso todos hermanos, todos líderes precisam dessa ferramenta, porque essa ferramenta nos leva a depender em todo o tempo da palavra, da imersão, e dar liberdade para o Espírito operar milagres. Amém. Amém. Mesmo, né? Nós precisamos ficar atento à palavra, né? E acompanhar de perto, né? Porque nós vamos acompanhar de perto e estar atento que a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? Nós estamos essa semana do alimento diário, né, das provações, né, mas nós estamos claros que Jesus está no barco conosco, né, irmãos? Passamos, sim, por situações, né, difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Primeiro, que o Senhor está conosco, e segundo, que nós temos a igreja, né? E a igreja sempre é um motivo para nós continuar prosseguindo, né? E a gente precisa acompanhar de perto, o Espírito está zigue-zagueando, né? E com esse mover atual, né, nós vemos uma unanimidade muito grande entre os irmãos, entre a liderança da igreja, né? E o Senhor tem liberdade para o Espírito falar, né? E o Espírito, ele está forte, ele está falando, e a gente precisa acompanhar, senão nós vamos nos perder no meio desse caminho, né? E, na conferência agora, eu estava até conversando com o irmão que antigamente, não sei se vocês lembram, né, ia subir para a reunião. Aí o irmão do alojamento ia recolher os R$5 da sinopse, que tinha que imprimir lá um tanto de sinopse, pegava R$5 lá e chegava na reunião já com sinopse na mão. Mas o Senhor hoje ele está dando liberdade para falar através do irmão, né? Nós vemos isso, né? Que o Senhor está falando, a palavra está sendo, né? Está chegando até nós, e nós precisamos, com simplicidade e pureza de coração, acatar, né? Com sinceridade. E praticar essas palavras, né? Praticar essas ferramentas, né, irmãos? Amém. Amém. Amém.